Amém. Pessoal, muito obrigado. Né? Juliana, Marielle, Manu, acertei o nome, né? Acertei. A Luciane. A gente sabe que a música, a gente não fala isso, mas a gente tem que reforçar para a gente entender e viver isso. A música traz a vibração elevada. E se a gente se permite entrar nessa sintonia, a gente também vai elevando o nosso pensamento, o nosso sentimento, e vai nos equilibrando. Então, não poderíamos começar melhor essa nossa atividade de hoje. Então, sejam todos bem-vindos. Nosso desejo aqui na nossa casa, Chico Xavier, se eu estou em nome da nossa casa, dos trabalhadores, dos amigos espirituais que estão aqui conosco, nós desejamos que todos tenham uma excelente tarde de confraternização, né, de assimilação também de um conteúdo tão importante que o seu Will vai trazer, o Will vai trazer para nós. Então, tudo de bom. Eu só gostaria de dar alguns recadinhos antes da gente começar, não é? Nós temos aqui os banheiros desse lado, né? E tem um lá em cima também, que a gente usa para evangelização, mas está disponível. É só subir a escada que está lá disponível. Ali vai ter o cafezinho, depois a Michele fala dos horários, né, Michele? Aquela coisa toda para a gente parar no café. E podem comer à vontade, beber à vontade, tem bastante. Não precisa se preocupar. Também tem um outro recadinho que eu queria convidar vocês também para visitar a nossa livraria, né, Dani? A Dani vai estar ali sempre, se precisar de alguma coisa, de alguma obra que nós temos ali. Fiquem à vontade para consultar a livraria, está disponível para todos. Tá bom? Eu sei que o pessoal de Mafra está atrasado para variar um pouco, né? Está chegando agora? Está chegando agora. Ótimo. Mas daqui a pouco chega o Cláudio também. Tenho certeza que o Cláudio só não veio porque ele não conseguiu chegar ainda, mas ele deve estar aqui daqui a pouco para também recepcionar vocês, para tudo que precisar e qualquer um. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar, aliás, vamos continuar a nossa atividade naquele momento onde a gente eleva ainda mais o nosso pensamento, onde a gente ainda recebe mais as informações, que não são por palavras, que não são por sons audíveis, mas são por sentimentos dos nossos amigos espirituais. Então, agora o pessoal de Mafra chegou, né? Lúcia, né? Boa tarde. Vamos então fazer a prece inicial. Júlio, anjo, nosso anjo, que desceu dos céus para nos abençoar. Júlio, meu irmão, peço que você faça a prece para nós. Conduza os nossos pensamentos. Muita alegria. Nos reunimos aqui entre nós encarnados, os nossos queridos irmãos, e com muito carinho, fechamos os nossos olhos bem suavemente, elevando nosso pensamento a Deus, nosso querido e amado Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso Cristo, para agradecer muita luz em nosso coração por essa maravilhosa oportunidade dessa família espiritual estar reunida na missão de buscar orientações dessa doutrina iluminada, a doutrina dos Espíritos. Obrigado, Pai, pela oportunidade dessa reencarnação, o caminho da nossa evolução. Obrigado pela oportunidade da boa convivência, aprendizado, compartilhando amor, humildade, caridade. Obrigado. Muito, mas muito obrigado pelas orientações recebidas através dos estudos, das palestras, desse seminário que vamos iniciar. E permita que sejamos todos iluminados para recebermos as orientações
armazenar na nossa mente e colocar em prática no nosso dia a dia. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu abraço, Cristo. Que assim seja. Bom seminário a todos. Sejam bem-vindos, conforme o Deus anunciou. De coração, somos uma família. Muito bem, obrigado, Júlio. Então é isso, pessoal. Michele, acho que agora você passa os seus recados. E depois apresenta o seu vídeo. Nosso parceiro, que também é muito importante. Nós somos uma dupla. Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa tarde que foi assim planejada com muito carinho, né? Com muito amor para receber todos vocês. Então, sejam todos bem-vindos. E que essa tarde seja uma tarde assim, de muito aprendizado, como já foi falado, que a gente possa realmente assimilar os conhecimentos que o Ilo irá nos trazer, refletirmos e realmente colocarmos em prática, né? Então, nós gostaríamos, né, Gisiel, em nome da URI7, agradecer, né? Nós só temos a agradecer a Casa Associação Espírita Chico Xavier por nos receber nesta tarde e que prontamente, na primeira reunião, se colocou à disposição para nos receber. É muito importante, né, nós termos um espaço acolhedor e essa casa sempre nos recebe com muito amor e com muito carinho. Então, a nossa gratidão a essa casa, gratidão às nossas jovens recepcionistas que também prontamente se colocaram à disposição para receber vocês. E nós sabemos, né, Gisele, da importância de nós estarmos inseridos os jovens em todas as áreas, né, em todos os departamentos da doutrina espírita. Então, a nossa gratidão às meninas, né? Agradecemos também ao departamento da mídia. Muito obrigado pela excelente divulgação que foi feita, que foi graças a essa grande divulgação que nós temos, né, um número muito bom de pessoas presentes hoje. Então, muito obrigada ao empenho, à dedicação do Departamento de Mídia e também pela responsabilidade pelas inscrições para a melhor organização do encontro de hoje. Então, muito obrigada. Né? Ao Departamento de Artes também, da UNICEF, pela belíssima apresentação e preparação do ambiente. Nós acreditamos muito que a arte, como o André bem colocou, né, nos eleva, nos harmoniza, né, e conseguimos, assim, ter uma excelente vibração no ambiente. Então, a arte, muito obrigado pela belíssima apresentação de todos vocês. E a todas as casas espíritas da nossa URI, que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença. O pessoal que veio lá um pouquinho mais de longe, né, de outra URI, que sempre estamos aí unificando, né, os nossos momentos. Então, é muito bom para essas trocas, né? Então, a nossa gratidão e a presença de todos vocês. Fale alguma coisa aí, depois eu passo os recadinhos. É sempre oportuno a gente trocar, compartilhar e a gente fortalece o movimento. Quando a gente encontra uma casa separada, né, então a gente, podendo compartilhar desse momento, a gente faz crescer o movimento, né? Então a gente é grato a estar compartilhando esse momento com todos. Certo. Então, os recadinhos, pessoal. E também a gente gostaria já de aproveitar esse momento
e divulgar que no dia 25/10, né, teremos o ETRAMESC. E já tem o local, né, em São José, na Grande Florianópolis. Então, todos estão convidados, então marquem lá na agenda esse dia, que é o encontro estadual de trabalhadores da área da mediunidade. E será com Jacobson Trovão. Muito bom, então quem puder aproveitar essa oportunidade, estará aí para nós. Então, para a tarde de hoje, teremos o nosso querido Ilo, Ilo Ricardo Matos. Isso. Ele é o coordenador da área da mediunidade da FEC e recebeu o convite para estar aqui hoje, né? E vai nos trazer orientações à prática mediúnica. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Rogamos assim aos espíritos amigos que te iluminem, que te instruam, e que com certeza teremos uma bela tarde. Obrigado. Então, fique à vontade. Tá bom. Qualquer coisa, dá um minutinho. Os bons espíritos inspirarem e não me dar tosse. Isso não faz. Se eu começar a tossir, não é manifestação mediúnica. Só botar para você aqui. Bom, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. Morei muito tempo em Joinville, agora estou morando em Florianópolis, mas São Bento, essa região aqui da Serra, sempre me atraiu bastante, porque eu sou lá do oeste do estado, uma cidadezinha bem pequena, chama Capinzal. Então eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui, agradeço a Lúria, agradeço a Casa Espírita e a todos vocês por estarem aqui presentes. O nosso assunto hoje, como já foi dito pela Michele, é sobre mediunidade. E a mediunidade, que em algumas situações ela cria uma mística ao redor do que de fato ela é, né? Então a gente acaba criando aquela situação de a mediunidade ser algo fechado, reservado e secreto, até, às vezes, dentro da casa espírita. A mediunidade ela é um dos postulados da doutrina espírita. Ela Kardec aborda como comunicabilidade. André Luiz, nos seus livros, chama também do departamento da comunicação, a comunicação dos espíritos conosco encarnados. Então, ela precisa ser conhecida por todos, não só pelos médiuns. Todo espírita tem que saber o que é a mediunidade. Até porque nós vamos nos deparar com a mediunidade o tempo todo no nosso caminho. Os livros que a gente lê, a maioria deles são psicografados, através da mediunidade. Na casa espírita, a gente vai receber o passe. A gente tem diversos momentos da nossa vida que nós nos deparamos com a mediunidade e nem nos damos conta que estamos sendo intuídos por um espírito para realizar a nossa tarefa. Espero estar sendo intuído também. E agora a mediunidade, ela é muito sensível no que diz respeito à união e unificação de conceitos, porque justamente por ela ser tratada de forma muito reservada, às vezes as pessoas fazem mediunidade à sua moda e não à moda do que preconiza Kardec, do que preconiza a doutrina espírita, né? Então, a nossa fala de hoje, eu vou focar no primeiro instante em responsabilidade mediúnica e depois, se der tempo, a gente vai falar sobre obsessão. Peço para vocês que isso não seja um seminário, que seja um encontro fraterno, tá, gente? Então, fiquem à vontade. É a família espírita se reunindo aqui, à luz dos nossos queridos amigos espirituais.
E então vamos fazer disso um momento feliz e alegre e não uma situação que estamos aqui porque somos obrigados. Não, isso aqui tem que ser um momento de felicidade. E aí eu vou dizer para vocês que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade durante a minha fala aqui, levantem a mão e a gente vai responder na medida que a gente tiver a resposta. Se não tiver a resposta, eu não vou mentir, porque não sei responder, tá bom? Então vamos lá, eu dividi essa primeira parte em conceitos fundamentais. Eu sei que vocês conhecem os conceitos fundamentais da doutrina espírita e da mediunidade, mas mesmo assim, eu vou relembrar alguns deles. Importância do estudo na prática da mediunidade, conduta dos médiuns, responsabilidade mediúnica, uma conclusão e a bibliografia. Tudo que eu falar para vocês, vocês vão ver que no rodapé tem o local de onde eu tirei os textos. Porque a gente também precisa aprender que na doutrina espírita a gente não pode inventar nada. A gente tem que retransmitir aquilo que os bons espíritos nos trouxeram. Eu recebi muita psicografia do André Luiz e da Joana de Anjos. Eu recebo essas psicografias sempre. Só que elas vêm com título. Nosso Lar, Missionários da Luz. Se vocês me entendem, né? Todos nós recebemos muita psicografia espírita, que são os livros que a gente tem à disposição, né? Então, a gente tem tudo que precisa para seguir o nosso aprendizado da doutrina. A querida Esther Fregosi, que era a presidente antes do Luiz da Federação Espírita Catarinense, ela é bastante amiga do Divaldo Pereira Franco. Ela ficou lá um mês, lá com ele, na Mansão do Caminho, e ela perguntou para ele, ela chama ele de Didi, Didi, depois que você desencarnar, como é que vai ser da gente? Aí ele disse, vocês vão ter que se virar. Quer dizer, vocês vão ter que pegar os livros que eu escrevi, através de Joana de Ângeles, e todos, Vitor Hugo, e todos os espíritos que ditaram, e Francisco Cândido Xavier e tal, e nós vamos ter que estudar, né? Vamos lá. Essas são 3 apostilinhas que vocês devem conhecer, e que são muito... Pode ter que ficar na frente da câmera. Filho de italiano não consegue parar. Mas essas são 3 apostilinhas, brincadeira, é lógico, muito importantes, que nós temos que conhecer. Elas fundamentam a doutrina espírita. Aqui estão na ordem que Kardec nos trouxe esse conhecimento. E esse conhecimento, ele foi compilado, ele foi escrito por Kardec, mas ele foi ditado pela equipe do Espírito de Verdade, pela equipe de Jesus. Então, tudo que está aqui, em primeira e última instância, foi enviado por Jesus para nós, gente. Aqui está tudo. Não. Nós vamos, à medida que evoluímos, recebendo mais informações. Mas o que está aqui não vai ser desdito nunca. Kardec, inclusive, humilde que ele era, sábio e humilde, ele disse que no futuro, entre o que ele escreveu e o que a ciência disser, fique com a ciência. Mas até agora, a ciência não desdisse nada do que ele disse, muito pelo contrário. Então, nós precisamos conhecer a doutrina espírita. Hoje, especificamente, vamos falar da mediunidade. E eu começo aqui trazendo nos conceitos fundamentais. Eu fui buscar essas informações de orientação ao Centro Espírita. A capa aqui está antiga ainda, mas é a da orientação ao Centro Espírita, né? O porquê, qual é a importância da união e da unificação? União, porque nós, espíritas, precisamos estar unidos. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, disse o Mestre Jesus. Então, nós precisamos estar unidos. E nós precisamos ter uma unificação de conceitos para que não aconteça da gente ter o centro do Lilo, o centro da Michele, o centro da Juliana, e cada um fazer ao seu modelo. Não. Os centros espíritas, apesar de terem nomes diferentes, eles são centros espíritas de Jesus. E ponto. O resto é invencionice nossa. Nós trabalhamos para o nosso querido Mestre Jesus.
Então, olha a nossa responsabilidade. Se nós trabalhamos em nome dele, nós temos que fazer como ele pediu, né? Há 2000 anos ele esteve aqui, Jesus esteve aqui. Ele abriu mão da sua condição física e não moral. Abriu mão da condição física dele, de espírito crístico, para reencarnar entre nós, para nos mostrar aquilo que nós tínhamos que fazer para sermos felizes, para sermos espíritos completos como ele é. Aliás, Jesus já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos. Não é nem 1.000 nem milhões, é 4,5 bilhões. Por que a gente sabe disso? Porque André Luiz escreve, e Kardec escreve, que somente os espíritos crísticos recebem as atribuições de construírem planetas novos como moradas para os espíritos. E o construtor desse planeta, chamado Terra, é Jesus Cristo, nosso governador, nosso guia, nosso modelo. Essa Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, Jesus já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos. E ele abriu mão da sua condição física, de novo, não moral, a física, de espírito crístico para vir reencarnar entre nós. E o homem crístico que aqui se manifestou, Jesus, é uma vírgula, é um ponto de tudo que ele é. E por que ele só trouxe uma pequena porção do que é a gente e aprofunda? Nós criamos duas figuras de Jesus. Uma do Jesus Deus. Eu não tenho como fazer como Jesus, como Deus. Eu não consigo fazer como Deus. Aí, então não vou seguir Jesus. E a outra, o pigmeu. Aquele revolucionário que falou um monte de coisa, eu também não vou seguir. E a parte disso tudo está o Jesus verdadeiro. O homem crístico que aqui esteve. E aquilo que ele nos trouxe há 2000 anos, nós já podíamos estar seguindo hoje. Nós não fazemos. Porque nós não queremos. Simples assim. E não fiquem bravos comigo, porque quem fala isso é Joana de Ângeles. Então, vocês têm que invocar ela lá e brigar com ela. Tá? Fica tranquilo. Lógico que eu estou brincando, né? Mas união e unificação. Da união eu falei, e a unificação de conceitos. Por que unificar os conceitos? Porque se todos nós fizermos da mesma forma, todos nós teremos condição de olhar uns para os outros e caridosamente auxiliarmos enquanto irmãos unidos, né? União e unificação, a trazer de volta para o caminho quando naqueles momentos em que a gente se desvia dele. E é muito comum e ninguém precisa ter vergonha disso. Tropeçar e cair é lícito. O que não é lícito é ficar estendido no chão. Então, se todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo faz igual, não igual, semelhante, né? Então, a gente pode, sempre um, estar auxiliando ao outro, né? Eu vou pular algumas coisas aqui, tá? Essa condição de ir em busca da pureza da doutrina, às vezes me assusta falar pureza doutrinária, porque às vezes parece que é muito ali. Não é um trilho, é uma trilha. Você sabe a diferença de trilho e de trilha? O trilho, tu tem que ir sempre naquele caminho. A trilha, tu faz um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Agora, esse um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, não pode sair daquilo que foi preconizado pelo Cristo primeiro, que foi compilado por Kardec, porque o Kardec foi compilar, foi escrever aquilo que o Cristo mandou, e trabalhar aquilo que a Federação Espírita Brasileira propõe. Porque quando a Federação Espírita Brasileira estabeleceu esse caminho, ela não fez sozinha. Já tive a oportunidade de estar lá com o Godinho, na FEB, passei uma semana lá com ele, foi o período em que Ismael teve mais trabalho lá para organizar as coisas. Mas, enfim, de novo, brincadeiras à parte, né? Ele falou para mim, o Godinho, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele disse, nós não podemos, enquanto executivos da FEB, dizer o que tem que ser feito. Quem diz o que tem que ser feito é o Conselho Federativo Nacional. Então, nós temos os Conselhos Federativos Regionais, que estabelecem
o que a região gostaria. Aí os presidentes das URIs reúnem as pessoas, as casas espíritas, que no fim das contas é o que vale, é a casa espírita. Se tudo que for feito não chegar à casa espírita, não valeu para nada. O que foi feito tem que chegar aos espíritas. Então, esse Conselho Federativo Regional se reúne, leva a sua posição para o Conselho Federativo Estadual, que é formado, o Conselho Federativo Regional pelas Casas Espíritas, presidentes das Casas Espíritas, o Conselho Federativo Estadual pelos presidentes das URIs, e o Conselho Federativo Nacional pelos presidentes das federativas. Cada estado tem uma federativa. Então, ninguém inventou nada. Ninguém está impondo nada. Isso que o Rodrigo explicou. Então, os executivos, né, aqueles os presidentes, vice-presidentes da FEC, simplesmente vão fazer aquilo que nós pedimos enquanto sempre espírita, certo? E aí tem um ponto importante, não é assunto de hoje, mas abre parênteses, eu vou falar dele. Quem não participa, aceita aquilo que os outros fizeram, tá? Então, quando a Casa Espírita convida para participar, venham, porque é o momento de dizer eu concordo ou eu não concordo. Fecha parênteses. Não falo mais disso. Certo? Então, é preciso criar um alinhamento dentro da doutrina espírita. Porque existe um outro ponto que eu escuto falar muito na doutrina espírita, que eu vou na doutrina espírita porque ela não me obriga a nada, eu faço tudo o que eu quiser. Tudo bem. Tu faz tudo o que você quiser. É o livre-arbítrio. Mas não esqueça que depois do livre-arbítrio vem a causa e efeito. Então, eu faço o que eu quiser, mas eu colho aquilo que eu plantei. Jesus disse que o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, não tem escapatória. E a doutrina espírita, ela tem regras, sim. Quem foi que disse que não tem? Tem um livro da Joana de Ângeles, que eu não vou lembrar o título, porque eu tenho dificuldade de lembrar o título de livro. Mas ela fala das obrigações dos espíritas. E nós temos os postulados espíritas também. O espiritismo não tem dogmas. Precisa se entender o que é a palavra dogma. Nós temos sim. Deus, a sua criação, o universo, a comunicabilidade, as leis de Deus, que eu devo ter esquecido de meia dúzia aqui, mas tudo isso são postulados, são dogmas da doutrina espírita. Eles não são dogmas impostos, como nas outras religiões, mas eles existem. Então, nós temos, sim, que seguir algumas regras. Eu estou falando tudo isso para a gente depois chegar ali na questão da mediunidade. Tá? Veja o que eu fundamentei já aqui. Não são regras impostas. Elas são, lógico que as regras estabelecidas por Jesus, escritas por Kardec, essas são regras que a gente vai ter que seguir. Ponto. Agora, as regras estabelecidas pela Federação Espírita Brasileira são construídas por nós. Então, vai chegar um momento que eu vou trazer aqui para todos nós que regras são essas, com base em Kardec, ou seja, com base em Jesus, e tem as regras da Federação Espírita Brasileira. Eu estou falando tudo isso para vocês saberem que não são impostas. Tá? No momento que eu trouxer as regras estabelecidas pelo Espírito de verdade, que é Jesus, entendam que muitas delas podem bater nos conceitos que nós temos estabelecidos, mas eles precisam ser mudados algumas vezes. Tá? Certo? Vamos lá, seguindo com os conceitos básicos. Mediunidade. De novo, vocês devem saber disso já, mas eu vou repetir para a gente ficar equalizado aqui e depois seguir em frente. Mediunidade é um atributo do corpo físico e não depende das qualidades morais do médium. De novo, mediunidade é uma pecinha, é um negocinho que a gente tem no nosso corpo físico, lembrando que o nosso corpo físico é fruto das nossas necessidades espirituais. Então, a mediunidade ostensiva, estou falando aqui da mediunidade ostensiva, e não, porque todos somos médios. Quando eu falar mediunidade aqui, estou me referindo à mediunidade ostensiva. Para ser médium ostensivo, eu tenho que ter esse atributo no meu corpo físico. E não depende das qualidades morais. Existem médiums
que são de fato médiums e que não têm nenhum compromisso moral. Basta olhar na mídia recente e a gente vai ver muito disso, que inclusive veio contra o nosso movimento querido espírita, porque a mídia geralmente coloca tudo dentro do mesmo panelão, né? Então, a mediunidade é um atributo do corpo físico e depende da qualidade moral do médium. Porém, o tipo de comunicação, quem vai se aproximar desse médium, aí depende 100% das suas qualidades morais. 100% das suas qualidades morais. Certo? Fique à vontade aí para me contestar ou perguntar, tá, gente? Certo? Médium. Quem é essa piazada aí que a gente chama de médium? Médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É uma faculdade inerente ao homem. Todos nós somos médiums. Todos. Alguns são ostensivos, outros não, mas todos somos médiums. E a prova de que todos nós somos médiums é de que concordam comigo que Deus não faz nada de inútil, certo? Isso que eu estou falando para vocês, eu tirei lá do livro dos Espíritos e do Evangelho. Deus não fazendo nada de inútil, né? Deus colocou ao nosso lado o nosso anjo guardião, o Espírito protetor, todos nós temos. Inclusive as outras religiões falam disso também. Temos um Espírito que nos protege e que está ao nosso lado. Se nós temos um Espírito ao nosso lado e que nos protege, e se Deus não faz nada de inútil, eu tenho que conseguir me comunicar com ele, certo? Senão seria inútil ter alguém do meu lado, um Espírito do meu lado. Se médium é aquele que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos, e se todos sentem a influência do seu anjo de guarda, todos são médiums. Simples assim. Está lá no livro dos Espíritos. Outra prova de que todos nós somos médiums é que se alguém não fosse, estaria imune à influência espiritual negativa. Se alguém não fosse médium, não teria o problema da obsessão. Então, isso é a prova de que todos nós somos médiuns. Mas, alguns de nós são médiuns ostensivos. São aqueles que têm esse atributo, essa parte física do corpo que permite a conexão dos espíritos. E veja, eu não estou dizendo que a matéria é a origem, porque mesmo o que está na matéria, no corpo físico, é a origem da necessidade espiritual, certo? Então, quando nós necessitamos ser espíritas, ser médiuns, nós vamos plasmar no nosso corpo essa estrutura que permite a comunicação com os espíritos, certo? Aí, falando agora, quando eu falar de médium agora, eu vou estar falando sempre dos médiuns ostensivos. O bom médium é aquele que a gente estala o dedo e ele tem um acoplamento mediúnico. Ele tem a incorporação na nossa linguagem. Não é isso? Não é. Já vou adiantando que não é. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Olha que interessante. A gente costuma, nossa, vou inventar um nome aqui, a Dona Maria, nossa, ela é um baita médium, ela senta na mesa mediúnica e já incorpora. Espera, ela pode ser uma boa médium, mas não pelo fato dela incorporar rápido, pelo fato dela estar socorrida, estar junto aos bons espíritos. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. As qualidades morais estão acima da capacidade moral, da capacidade mediúnica, certo? Então nós temos que ter isso em mente, tá? O bom médium é aquele que está sempre cercado, aquele que está sob a influência dos bons espíritos. Ah, mas peraí, no grupo mediúnico eu recebo espíritos sofredores. Então, eu não estou circundado pelos bons espíritos. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário.
a gente vai ver mais para frente que a reunião mediúnica séria, ela está sempre coordenada pelos bons espíritos. Então, se você recebe um espírito sofredor, isso se chama caridade. E isso só está acontecendo porque a equipe espiritual está junto de ti, a equipe espiritual elevada que está junto de ti, ela chegou à conclusão que tu tem evolução moral e tu tem caridade suficiente para receber aquele irmão, para que ele receba o auxílio de que ele necessita. Porque, gente, reunião mediúnica não é mágica, não é mística. O médium não é um ser poderoso. Já vamos ver quem é o médium aqui para frente, tá? O médium é alguém que está trabalhando em nome de Jesus. E a reunião mediúnica não é nada mais, nada menos do que um atendimento fraterno para espíritos. Já perceberam isso? O encarnado em dificuldade, o que ele faz? Ele vai lá no atendimento fraterno, ele pede ajuda, aí ele é socorrido. O que os espíritos sofredores fazem? Orientados e trazidos pela equipe espiritual, eles vão se acoplar, eu vou usar o termo incorporar, que a gente conhece melhor, né? Vão incorporar no médium, alguém vai conversar com ele, e ele vai ser orientado, como se fosse um atendimento fraterno, tá? Com as suas particularidades, né? Não sonhemos nós que num simples encontro, de uma vez, a gente vai demover um espírito sofredor da condição que ele se encontra. Esquece, gente. Aquele espírito vem na condição que ele está, muito tempo. E daí a gente se julga poderoso o suficiente para ele sentar ali, daí aquele espírito diz, então tá, vou fazer o que tu me falou, eu não vou ser mais um espírito obsessor. Não, olhe por nós. Pensemos em nós mesmos, gente. Quanto tempo leva para uma mágoa sair de dentro da gente? E não vem me dizer que ninguém fica magoado aqui, porque, segundo Divaldo, o centro espírita é o local onde tem mais pessoas melindradas por metro quadrado. Não adianta. A gente fica melindrado. E não adianta alguém vir e dizer, não, Will, tá tudo bem, tu é espírita. Tá. Então agora não estou mais melindrado. Não é assim. E o desencarne não muda nada, gente. O desencarne, às vezes, piora essa condição. Eu sou o que sou, quando desencarnar, continuarei sendo o que sou. E pior, porque daí eu vou poder enxergar com mais clareza que eu sou, né? Então, não vai ter mais essa carinha de anjinho aqui. Eu não sou anjinho, não tem asinhas. Mas, enfim, a gente consegue aqui disfarçar. No plano espiritual não vai conseguir disfarçar, não, tá? Mas, enfim. Então, veja. A gente precisa, leva muito tempo. Às vezes a espiritualidade traz aquele irmão sofredor para ter um primeiro contato, porque às vezes eles, espíritos mais elevados, não conseguem chegar até ele. Então ele se manifesta através do médium, e daí a equipe espiritual pode conversar com ele, e inicia-se o processo de mudança daquele espírito, certo? Vamos em frente. Mas para isso é preciso ter qualidades morais. Tá. Vou direto aqui porque estou falando da mesma coisa. Agora a gente vai entrar na questão da importância do estudo na prática da mediunidade. Sobre esses conceitos que eu trouxe aqui de união e unificação, quem é médium, o que é a mediunidade, tá tranquilo, gente? Perguntas, dúvidas cruéis? Ou tá tranquilo? Esses são assuntos conhecidos por todos, né? Mas é bom a gente relembrar, certo? A importância do estudo. É natural, gente, que aquela pessoa, lá ia eu fugir da câmera de novo. É natural que a pessoa que chega a primeira vez na casa espírita, que não conhece a doutrina espírita, o que ela quer? Ela quer se pôr em contato com os espíritos. Veja que isso aqui eu tirei da introdução do livro dos espíritos. É uma fala de Kardec a partir dos ensinos de Jesus. Então é natural. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente vai em algum lugar, a pessoa descobre que a gente é espírita, não podia receber uma mensagem para mim, da minha esposa, do meu tio que faleceu. Não tem nada de errado nisso.
aquela pessoa é neófita, não conhece a doutrina espírita. E é muito natural porque se vincula totalmente, e não está errado, porque não está errado porque está certo, né? A doutrina espírita está ligada à questão da comunicabilidade e da mediunidade, que é o que a gente está tratando hoje. Só que essa pessoa que quer isso, ela não entende como funciona. E nós, que já somos médicos, nós precisamos compreender. Nós precisamos entender. Eu trabalho na área de informática, na área de TI. Se eu tivesse com um bisturi aqui, alguém permitiria que eu fizesse uma cirurgia no coração? Não, né? Espero que não, porque eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não conheço medicina, porque o lugar aqui está cheio de vírus e tal. E o que ia acontecer com a pessoa se eu fosse fazer isso? Ia desencarnar, certo? Eu ia desestruturar o corpo físico dela, ela iria desencarnar, e daqui a um tempo, ia passar, ela reencarna e segue a vida. Se assim é com a medicina, por que é que a gente permite que alguém chegue despreparado na nossa casa espírita, que não conhece a doutrina espírita, e a gente coloque num centro cirúrgico chamado grupo mediúnico? E o pior, gente, se eu fizer uma cirurgia cardíaca aqui em vocês vão desencarnar, vocês vão reencarnar e o corpo físico de vocês vai se reestruturar. Agora, se eu fizer uma cirurgia psíquica desequilibrada num grupo mediúnico, eu não vou estar prejudicando o corpo do espírito. Eu vou estar prejudicando o espírito em si. E esse dano, para ser reparado, pode levar muito mais tempo do que a reparação do corpo físico. Então, a pergunta que fica, por que é que vocês não permitem, já que eu não sou médico, fazer uma cirurgia em vocês, e por que é que a gente permite, em algum momento, deixar que alguém entre no nosso grupo mediúnico, sem ter formação, para fazer uma cirurgia psíquica? Certo? Então, vamos lá, vamos recapitular. Não tem problema que aquele que é neófito, aquele que não conhece a doutrina espírita, queira se pôr em contato com os espíritos. Muito pelo contrário. Significa que ele acredita naquilo e que ele veio no lugar certo, na casa espírita. E daí, com o tempo, ele vai aprendendo e assim vai. É diferente de nós que nos propomos já a ser médicos, certo? Muita falsa ideia formaria aquele que pensasse se bastar para se considerar perito nesta matéria de mediunidade, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. Essa ideia de que eu tenho mediunidade e qualquer um pode ter, como a gente viu ali, por isso eu trouxe os conceitos básicos primeiro, né? A pessoa tem mediunidade, mas não está preparada. Pode ser boa, pode ser má, todo mundo pode ter. E não basta eu ser médium para saber que eu entendo de mediunidade. Para dizer que eu entendo de doutrina espírita, eu vou ter que estudar aqueles 5 livros que eu coloquei aqui, porque eles fundamentam a doutrina espírita. Se eu não estudar eles, eu não conheço a doutrina espírita. Para dizer que eu entendo de mediunidade, para dar resposta quando os outros perguntam, eu tenho que ter estudado a mediunidade. Por isso que Kardec diz, não basta psicografar, não basta psicofonia, não basta evidência para se dizer perito nesse assunto. É preciso estudar. Eu volto para a questão do médico do bisturi e da pessoa que vai entrar no nosso grupo mediúnico. Ela precisa estar preparada. Mas ela chegou na casa espírita, estava toda descabelada, estava louca, porque não sabia. No livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele diz que tem muita gente que está no manicômio e que deveria estar no centro espírita. Mas tem muita gente que está no centro espírita e deveria estar no manicômio. Ele escreve com todas essas letras, ele não é assim, ele não escreve parecido com o que eu falei, ele escreve exatamente como eu falei. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A pessoa que chegar desequilibrada na casa espírita, ela tem mediunidade. É patente que ela tem mediunidade. Faz o atendimento fraterno, conduz para a evangelho terapia, o estudo evangélico, que vocês chamem aqui.
a palestra pública, vai tomar passe, vai se equilibrada essa pessoa, porque os espíritos vão auxiliar desde que aquela pessoa tenha boa vontade. Dá um spoiler para vocês aqui. Sempre que a gente tem boa vontade, os bons espíritos nos auxiliam. O anjo de guarda dela, o espírito protetor, vai auxiliar, vai acalmar a mediunidade dela. Ela vai começar a se preparar. E não no momento que ela estiver pronta. Porque se a gente esperar ficar pronto para entrar no grupo mediúnico, ninguém vai para o grupo mediúnico, porque ninguém está pronto. Mas à medida que ela compreender o que é a mediunidade, que ela estiver disposta a conhecer e estudar, ela é conduzida para o grupo mediúnico. E aí as coisas vão acontecendo como tem que acontecer. Primeiro ela vai ser a enfermeira que vai entregar o bisturi para o médico, as outras, a chave de fenda para o médico, essas coisas todas. Depois, aí ela passa a ser a médica, ela também. Certo? É assim que funcionam as coisas. Todos os escolhos, todas as dificuldades na prática da doutrina espírita, e especificamente da mediunidade, se originam da ignorância dos princípios desta ciência. A pessoa chega na casa espírita e ela quer ser médium, ela quer dar passe, ela quer tudo isso. Aí quando ela começa a estudar e ver o que tem que fazer para dar passe, para ser médium, a maioria sai até da casa espírita. Porque mais para frente aqui a gente vai ver quem são os médiuns, e daí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, gente, a ignorância... No livro dos médiuns, esse mesmo cuja introdução eu estou lendo aqui para vocês, Kardec diz que o que presta o maior desserviço para a doutrina espírita é o espírita despreparado. O vivente tem algum gaúcho aqui ou não? Então, o vivente é para homenagear os gaúchos. O vivente, ele acha que conhece a doutrina espírita e daí ele sai por aí dizendo o que ele quer. Ele foi 2 vezes no centro espírita, colocaram ele no grupo mediúnico se ele está preparado e ele acha que ele é mestre em doutrina espírita e daí ele fala o que ele quiser. Esse Kardec diz que é o que presta maior desserviço à doutrina espírita. Eu volto para a questão, gente. E eu vou sempre voltar para ela, porque eu sou apaixonado por aqueles 5 livros que eu mostrei para vocês ali, que são as obras básicas. Ali está tudo que a gente precisa, e depois a gente vai pegar os outros livros que vão esmiuçando o que Kardec escreveu, certo? Esses problemas só podem ser abreviados, só podem ser neutralizados pelo estudo sério e completo da doutrina espírita. Alguém aqui já tem diploma de formatura em doutrina espírita? Não, né? Eu lamento informar, não tem diploma de doutrina espírita, porque a gente vai estudar, quando a gente terminar de estudar, a gente vai estudar de novo, quando a gente terminar de estudar de novo, a gente vai estudar mais uma vez e aí vai. A gente nunca para de estudar doutrina espírita. Quem escreveu isso, eu acho que vocês já ouviram falar. Está num livro que eu tenho certeza que vocês ouviram falar também, está na introdução de uma apostila escrita por um tal de Allan Kardec, que se chama O Livro dos Espíritos. Lá ele coloca que o estudo continuado da doutrina espírita é para sempre. Pode pegar lá, vocês vão ver que é verdade. Eu minto, mas não minto muito. Então está escrito lá que a gente vai ter que estar sempre estudando a doutrina espírita. E é engraçado, eu terminei agora há pouco um grupo com o livro do Evangelho, e foi a 6ª vez, acho que foi a 6ª vez que eu estudei ele. Gente, eu cheguei à conclusão que eu não tinha estudado. E se eu for estudar de novo, eu vou chegar à conclusão que eu não tinha estudado ele. Cada vez que a gente vai, a gente absorve uma coisa nova, a gente conhece uma coisa nova. Na última, vou ser sincero para vocês, eu cheguei à conclusão que eu já devia ter chegado há muito tempo, eu não pratico o que está escrito lá. Não é fácil, mas enfim, brincadeiras à parte, a gente, mais do que estudar, tem que praticar. E Kardec diz que nesses estudos ele se dirige aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Olha a gravidade, gente,
dessas simples palavras, desse simples período que Kardec colocou aqui. Vem o Espiritismo com um objetivo sério. O que eu estou fazendo aqui na Casa Espírita? Eu vim aqui porque não tinha nada para fazer em casa? Não! Eu tenho que entender que eu estou aqui. Qual é o maior objetivo da doutrina espírita? Tratar os espíritos? De certa forma, sim. Mas eu consigo tratar só um espírito. Esse aqui. O objetivo da doutrina espírita é renovar o ser humano, modificar o ser humano, tornar o ser humano melhor. Se isso não acontece, não serve. Então eu tenho que entender o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aprendendo, mas eu estou aprendendo para quê? Para praticar. O fato de eu estar aprendendo aqui me torna melhor? Não. Lamento informar. E quem fala isso é André Luiz. Se vocês não concordam, invoquem André Luiz e se virem com ele. De brincadeira de novo, tá, gente? Ninguém vai chamar o André Luiz. Mas, quando a gente está aprendendo, a gente está lendo o livro de como nadar. Mas eu só vou nadar, de fato, quando eu pular na piscina, tá? Então, quando a gente está estudando aqui, quando a gente está aprendendo, a gente está vendo o que a gente tem que fazer lá fora. Porque, convenhamos, do portão da Casa Espírita para dentro, a gente vira bonzinho, né? A gente vira anjinho. Duvidar até brotazinha nas costas. Mas, esquece. É na vida que eu tenho que praticar. Por isso que no Livro dos Espíritos diz que a vida de contemplação não é útil. Eu tenho que ter a vida em sociedade. Eu tenho que praticar comigo mesmo e com os outros aquilo que eu aprendo. Certo, gente? Vamos lá. Spoiler, dica importante está escrita ali. Qualquer um que queira estudar o Livro dos Médiuns vai ter que primeiro estudar o Livro dos Espíritos. Porque se não estudar os fundamentos do Livro dos Espíritos, eu tenho uma tendência a olhar mais para cá do que para lá, mas não tomem isso por mal. É a câmera que está me assustando. O Livro dos Espíritos traz todo o fundamento da doutrina espírita, tá, gente? Então, como é que eu vou ler no Livro dos Médiuns sobre os bons espíritos? Ué, quem são os bons espíritos? Questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos. Lá é a classificação dos espíritos. Como é que eu vou falar em vibração, em energia mediúnica, se eu não li a primeira parte do Livro dos Espíritos e eu não sei o que é fluido cósmico universal, não sei o que é fluido vital e etc. Como é que eu vou conversar com um espírito e explanar para ele alguma coisa se eu não li a parte terceira do Livro dos Espíritos, que são as leis morais? Como eu vou avaliar algo que você não sei? Eu não conheço, não sei que são as leis morais. Então, para estudar o Livro dos Médiuns, eu tenho que estudar primeiro o Livro dos Espíritos. Aliás, para quem não sabe, o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A primeira parte, depois Kardec vai ampliar o conhecimento em A Gênese. A segunda parte, Kardec vai ampliar o conhecimento no Livro dos Médiuns. A terceira parte, Kardec, que é das leis morais, que eu acabei de falar, Kardec vai ampliar o conhecimento no Evangelho. E a quarta parte, ele vai ampliar o conhecimento no livro Céu e Inferno e a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Tranquilo? Mas precisamos conhecer, pelo menos, o Livro dos Espíritos, né? Certo? Agora, tudo acontece em nível de vibração. Vamos lá. Agora nós estamos entrando num outro assunto que a gente falou dos conceitos básicos da importância do estudo. Está tranquilo para vocês? Compreenderam que o médium tem que estudar sempre? Ah, mas eu sou um médium já de 50 anos, já sei tudo, não preciso mais estudar. Tira o tom da chuva, tira o cavalinho da chuva. Não vai rolar, tem que estudar sempre, não importa. Na casa, a primeira casa espírita que eu participei, se faltasse um estudo, tinha um número lá, se faltasse 2 vezes, 3 vezes, não me lembro o estudo, tinha que sair do grupo mediúnico. Ia voltar para tratamento na casa e ia voltar lá depois de 1 mês, 2 meses para o grupo mediúnico. E a presidente da casa espírita era muito séria e brava.
Ela já desencarnou. Mas, enfim. E ela tinha razão. Não vem no estudo, vai ter que ser ausentado do grupo mediúnico. Porque é muito comum nas casas espíritas. Para você participar do grupo mediúnico, você já tem que ter estudado o livro dos espíritos e está dentro do grupo de estudo. Opa, o vivente entra no... Vivente de novo para os gaúchos, né? O vivente entra no grupo mediúnico, passa uns 2, 3 meses, ele sai do estudo, fica só no grupo mediúnico. É aquela pessoa que chega... A nossa reunião mediúnica lá, por exemplo, do meu grupo, é na segunda noite. Ele só vem na segunda noite no centro espírita. No nosso grupo não está acontecendo isso, mas vamos supor, né? A casa espírita tem um grupo mediúnico na quarta, ele só vem na quarta. Corre o risco de um dia ele entrar na casa espírita, no outro dia o presidente da casa achar que é uma invasão e chamar a polícia, porque ele nunca veio nos outros dias. Então, Kardec diz com toda clareza, o médium tem que estar estudando, ele tem que vir na doutrinária, ele tem que vir nas exposições públicas, porque é o momento que ele está se vinculando com a casa. Porque tudo acontece, gente, em nível de vibração. Que vibração que eu tenho? Quanto é a minha vibração? Eu estou sintonizando com o quê? Tem um radinho lá em casa, o rádio, né? Se eu botar ele na 100.1, eu vou sintonizar na rádio 100.1 e não vou escutar a 150.1, certo? Então, nós somos, gente, um radinho de pilha. Nós vamos sintonizar com os outros de acordo com a nossa vibração. Mas o que é que estabelece a nossa vibração? Legal falar em vibração, mas o que é essa tal de vibração? Não é mágica também, tá? É das leis da física. Quem gosta de física vai me entender. Isso se chama ressonância magnética. Se alguém fez engenharia física, aí vai saber do que eu estou falando. E essa irradiação mental, nós temos ao nosso derredor uma coisa que se chama atmosfera psíquica ou psicosfera. Joana de Ângeles fala de um jeito, André Luiz fala do outro. Nós temos, e pode ser chamado também de aura. Já ouviram falar da áurea, né? Da aura. Ao nosso derredor estão as vibrações que eu estou emanando, que eu estou irradiando. E essas vibrações, elas alimentam o meio onde eu estou inserido e também me alimentam, me retroalimentam. Eu estou botando isso ao meu derredor e, ao mesmo tempo, eu estou me alimentando disso. Certo? E essa irradiação mental serve para os espíritos entenderem quem nós somos. A partir disso, eles vão sintonizar conosco. Então, eu posso estar falando mansinho. Todo palestrante, quando ele começa, ele começa a falar que de volta, mansinho, né? De novo, tira o tom da chuva. Eu não sou assim, tá? Então, eu posso enganar vocês aqui com a minha lata, né? Com essa lata de 60 anos, mas com aparência de 59, né? Eu posso enganar vocês. Mas os espíritos eu não engano. Porque eles vão ver a minha irradiação mental. Ela expressa a minha conduta evolutiva. Isso está no livro Ilumina-te, de Joana de Ângeles. A minha irradiação mental expressa a minha conquista evolutiva. Ela indica quem eu sou, de verdade. Não essa lata aqui, enganando vocês. Essas emanações, essa irradiação mental, essa emanação que os espíritos vão ler, são sustentadas pelo nosso pensamento, pelas nossas aspirações, pelos nossos comportamentos morais e pelos nossos anseios. Elas são as tradutoras da nossa realidade. Então, presta atenção, gente. Os espíritos não vão olhar a minha cara, a minha estrutura física. Os espíritos, tanto os bons espíritos, quanto aqueles que nos obsediam, e eu vou falar de obsessão depois, eles vão olhar os nossos pensamentos, o nosso comportamento moral, as nossas aspirações e os nossos anseios. E daí eu estou aqui falando com vocês e pensando um monte de besteira. Não é o que eu estou falando para vocês que vai para a minha atmosfera psíquica. É o que eu estou pensando. O que eu desejo? Eu desejo realmente estar aqui ou eu estou aqui cumprindo tabela?
Isso vai determinar, inclusive, quem vai me ajudar nesse momento de estar conversando com vocês. O que eu aspiro, o que eu anseio, o que eu quero para mim. Por isso que eu perguntei há pouco. O que eu estou fazendo na casa espírita? Por que é que eu vim aqui? Quais são as minhas aspirações e os meus anseios? Isso vai determinar quem eu sou, gente. Então não adianta eu querer enganar. Eu sou o que eu sou. O que é que isso tem a ver com a tal da mediunidade? Já tu está falando tanta coisa aí, o que isso tem a ver com a mediunidade? Simples assim. A mediunidade é um atributo do corpo físico e depende da qualidade moral do médium. Porém, o médium que vai estar junto com ele depende 100% das suas qualidades morais. Está aqui. Está aqui que vão sair as nossas qualidades morais. Isso aqui, gente, tem tudo a ver com a reunião mediúnica. Naquele dia lá eu não consegui me concentrar na reunião mediúnica. De novo, tá, gente? Isso acontece com todo mundo, acontece com todo mundo, comigo, com todo mundo. Até com o Divaldo acontece às vezes. Da gente não estar legal naquele dia, por algum desses motivos aqui. E aí a gente não consegue sintonizar. Por isso que no dia da reunião a gente tem que cuidar com isso, certo? Porque eu sou médium só no dia da reunião, certo? Quando sai da reunião eu desligo o botãozinho aqui, põe no off. O botãozinho de Onofre, né? O botãozinho de Onofre da mediunidade, eu desligo. Que eu lamento informar, gente. A gente é médium 7 dias, 24 horas. E 7 dias, 24 horas, os espíritos estão olhando para aquilo ali. E assim, todos os espíritos, não são os bons, tá? Depois eu vou falar de influência espiritual. Eu estou lá em casa lendo um livro espírita, estou lá em casa conversando com a família, aquela reunião familiar. O que eu estou despejando na minha atmosfera psíquica? Coisas positivas. Eu estou fazendo evangelho no lar, que é uma coisa muito importante. Os médiuns têm que fazer evangelho no lar, senão estão fritos. Brincadeira, mas todo médium deveria fazer evangelho no lar. Nesse momento eu estou sintonizando com os bons espíritos. Agora eu estou lá vendo, agora vou denunciar a minha idade, um filme do Rambo. Os que são mais jovens nem sabem quem é Rambo. Mas eu estou lá vendo um filme terrível. Eu estou vendo a novela das 9 que passa às 10 lá, né? E aí que tipo de... Estou torcendo para o bandido apanhar e para o mocinho ganhar a luta. Que tipo de vibração eu estou despejando lá? Fica a dica, porque a gente é médio 7 dias, 24 horas. Então eu nunca mais vou poder ver um corrida de Fórmula 1, um jogo de futebol, não sei o que. Claro que vai, todo mundo vai. Diz lá nos ensinos de Kardec, né? Nós estamos aqui no mundo, mas nós não precisamos sair daqui, né? Não tem problema. Eu fui num baile, então agora eu vou arder em chamas do fogo do inferno. Desculpa te interromper um minuto, só preciso dar um recadinho. Vai lá, manda ver. O pessoal tem um HB20 branco lá no portão que está com a lanterna acesa, ou com o farol aceso. De repente pode ser tarde demais. Boa. Obrigado. Eu estou fraquinho para empurrar. Mas então veja. Pode falar, meu amigo. Eu só gostaria de entender, se for prudente, né? Se pudesse dar. Você está falando dentro da casa espírita, dentro do centro espírita. Mas quando acontece isso fora? Tá. Quando a pessoa recebe uma mensagem, sente que é algo bom, sim, que você tem que levar para alguém, você não sabe filtrar isso. Você não sabe se isso está correto, se isso está blindado, se isso... Excelente pergunta. Excelente pergunta. Mas o que eu estou falando aqui, de novo, tá? Ele se expande para todos os dias da semana, tá? É por isso que nós somos médios 7 dias, 24 horas na semana. Mas eu entendi a sua pergunta. Aqui dentro da casa espírita, existe toda uma preparação e uma ambiência para que aconteça a reunião mediúnica. Se recomenda, inclusive, que sempre que possível, a sala da reunião mediúnica seja dedicada só à reunião mediúnica. Se não der para fazer isso, pelo menos
que as atividades não mediúnicas que aconteçam na sala sejam de estudo, coisas mais equilibradas assim. Se puder, deixe uma sala só para reunião mediúnica. Uma para cada grupo, não precisa, mas sala para reunião mediúnica para todos os grupos que tiver na casa. Por quê? Porque ali são instalados equipamentos, basta ler Manuel Filomeno de Miranda, que vocês vão entender o que eu estou falando, basta ler André Luiz, que vocês vão entender o que eu estou falando, né? Diálogo com as Sombras também fala disso, tá? Excelente livro para quem é médium. E, então, a ambiência da casa espírita está preparada, porque ninguém aqui dirige grupo mediúnico. Quem dirige o grupo mediúnico são os espíritos. Nós somos funcionários encarnados deles, tá? Então, eles determinam, e eu vou ler mais, não vou ficar dando spoiler agora, que eu vou ler mais para frente. Mas eles coordenam a reunião. Então, aqui está tudo certo. O espírito que é mais, eu vou usar o termo ignorante, mas não no sentido pejorativo, o espírito sofredor, melhor, ele é trazido aqui, ele se manifesta, depois os bons espíritos se encarregam de encaminhá-lo para o socorro, tá entendendo? Lá em casa não. Lá em casa tem outro problema. Eu posso estar absolutamente equilibrado, ou na rua, ou no trabalho, onde quer que seja. E os outros que estão próximos de mim? Aquele espírito vai se manifestar comigo. E quem que garante que ele vai ser levado para outro lugar, que ele não vai ficar com um filho meu, com meu vizinho, com alguma coisa? Aqui está preparado. Lá não. Ah, mas se for uma comunicação boa. O livro dos médiuns tem uma parte enorme lá para a gente qualificar o tipo de comunicação que a gente está recebendo. Inclusive, lá diz o seguinte, para a gente não fazer isso sozinho, tá? Porque a ovelha sozinha é presa do lobo, tá? Aqui dentro da casa espírita, se eu fizer algo de errado, alguém do grupo vai me chamar a atenção. Vai dizer, olha aí, essa comunicação aí que supostamente viria de um espírito elevado, ele tem algumas falhas aí que a gente precisa avaliar. Eu estou em grupo, certo? Então, por isso que a gente recomenda, depois do fim da reunião, façam uma avaliação do que vocês receberam. É importante, tá? E que ninguém se milindre quando o outro disser, talvez essa comunicação tenha algumas coisas para serem ajustadas. Não tem problema isso. É natural. É um irmão, às vezes, em necessidade, que quer se passar por um espírito elevado. A gente tem visto casos espíritas, e vou primeiro concluir o que tinha para falar para ti. Ah, e outra coisa, eu recebi uma informação que é para ser levada para outro. Não. Rarissimamente se tira uma informação de um grupo mediúnico para levar para alguém. Divaldo passou 10 anos, gente, 10 anos escrevendo. Aí ele contou para a gente, ninguém contou para a gente, ele contou para a gente. Ele ficou 10 anos escrevendo, daí ele falou para a Joana, vamos publicar? Ela disse, não, agora tu junta tudo e joga fora, porque agora que começa o trabalho. 10 anos o Divaldo para se escrever. E a gente pensa, desculpa, eu às vezes eu sou meio mais grosso que dedo destroncado, agora os gaúchos me entenderam. Então, às vezes a gente recebe uma mensagem e acha que é para divulgar. Não, segura um pouco. Pode acontecer? É claro que pode. Poxa, a mensagem que eu recebi é para Michele ir no médico. Mas não tem nada de mal, só vou dizer para ela ir no médico. Aí a Michele não é espírita e eu digo, você tem que ir no médico. Ah, meu Deus, se o espírito disse que eu tenho que ir no médico, eu devo estar com alguma doença terrível e vou desencarnar amanhã. Vocês percebem? Não se faz isso, tem que se tomar cuidado. E eu digo de cadeira de alguém que vivenciou isso dentro do grupo mediúnico e teve problemas sérios, tá? Então, de um grupo que eu participava. Então, a gente, fora da casa espírita, não é um lugar para receber os espíritos, para receber comunicação espírita, certo? E entregar material para alguém, olha, faça um filtro muito grande. Divaldo, quando ele escreve os livros dele, ele não publica, ele manda avaliar antes de publicar. O Divaldo, tá? Método de Kardec.
De novo, aquelas 5 apostilinhas escritas por aquele carinha que vocês conhecem, chamado Allan Kardec. No início, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá o método de Kardec. Ele só publicava aquilo que viesse, que fosse semelhante, não igual, semelhante, que viesse de grupos diferentes, e se esses grupos não tivessem conexão entre si, para um não ter influenciado o outro. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se tinha respondido. Beleza? Então tá bom. Feito, gente. Vamos em frente aqui. Sobre a conduta dos médios. Continuando aqui. Bem poucos há que não se deixam prender nas armadilhas do amor próprio. Está lá no livro dos médios. Eu sou médium. Eu sou poderoso. Eu consigo ler a mente de vocês. Eu sei o que vocês estão pensando. Ah, para, né, gente? Não é assim que a coisa funciona. Muita gente se enxerga dessa forma, tá? Assim é, veja, Kardec está escrevendo. Não adianta ficar bravo comigo, porque é Kardec que escreveu, tá? Assim é que sobre 100, gente, 100 médiuns, se tanto, encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. O vivente descobre que ele é médium, pronto, eu tenho uma super missão, eu sou médium, Deus me enviou, nem Jesus, né? Deus me enviou pessoalmente para que eu viesse aqui socorrer vocês. Não é assim, gente. Mas, poxa, eu já pensei assim, então eu irei arder em chamas no fogo do inferno? Não. É natural. Ele diz aqui, quem está começando, às vezes pensa assim. Por isso que o estudo é importante. À medida que eu vou estudando, eu vou me desconectando desses pensamentos orgulhosos e de amor próprio, certo? E agora vem uma parte difícil. Que vocês vão querer brigar comigo, mas vocês não briguem comigo. Vocês se virem com Emmanuel, porque agora Emmanuel vai dizer quem são os médicos, tá? Certo? Tranquilo? Faz essa ideia aqui de que eu sou poderoso, eu sou médico. Vamos lá. Quem somos nós, os médicos? Aqui, Emmanuel não vai falar de Chico Xavier, de Divaldo, dessa turma aí, tá? O Teixeira está falando de nós, via de regra, nós somos da fortuna e da inteligência. A gente despencou lá de cima por causa dos nossos abusos de poder, autoridade, fortuna e inteligência. E que regressam ao orbe terráqueo para se, palavra importante, sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé. Mediunidade requer sacrifício. Por isso que tem que ter assiduidade, tem que ter estudo, tem que se esforçar. Por quê? A chance de fazer suave na nave, como diz na gíria, a chance de fazer tudo tranquilo,
que perdemos. Estamos arrependidos, queremos buscar as felicidades que perdemos. Reorganizando com sacrifícios, de novo a palavra sacrifício, tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. É duro fazer o quê, né? Muitas dúvidas cruéis sobre a conduta dos médicos. Não ficaram bravos comigo, não ficaram com a irmã. Tranquilo? Fica à vontade, gente, senão vocês vão dormir. Ó, e dá sono. Responsabilidade mediúnica. Michele, que hora que é o intervalo? 15h30. 15h30. Responsabilidade mediúnica. Pessoal, pelo amor de Deus, pergunta alguma coisa. Senão eu vou terminar antes. Brincadeira. Responsabilidade mediúnica. Uma reunião mediúnica séria, à luz do Espiritismo, é constituída por um conjunto operacional de alta qualidade. O que é um conjunto operacional de alta qualidade? É um grupo de pessoas de alta qualidade. Como é que como é que um grupo se torna um grupo de alta qualidade? A gente acabou de falar. Estudo, conduta moral e radiação mental apropriada. Então, para que o nosso grupo de fato funcione, e vejam bem, para um grupo engrenar de fato leva muito tempo, tá? 1, 2, 3, 4 anos às vezes, tá? 5 às vezes, para que ele engrene de fato, para que todo mundo esteja de fato sintonizado, tá? Para que ele seja um conjunto operacional de alta qualidade. E antes disso, então, não serve para nada, serve para muito, não é para nada. Só que ainda está se encaixando, tá? Mas já está trabalhando. Tudo isso que eu estou falando está na introdução do opúsculo da mediunidade, aquele da febre, né? Que está lá no cartaz do encontro de hoje, certo? E também está aqui, ó. Está no Reformador, ano 125, número 2144, responsabilidade mediúnica. Depois, se vocês quiserem, eu mando esse material para a Michele, ela distribui para vocês, tá? Ver aquele espírito endurecido da condição na qual ele se encontra. André Luiz, Kardec, Manuel Filomeno de Miranda, essa turma toda fala sobre isso também. Aí está lá no opúsculo da mediunidade e está lá da onde foi tirado isso. Eles montam um ambiente, às vezes aquele espírito endurecido, eu estou inventando aqui, tá? Mas ele precisa ser levado para aquela cozinha, lá onde ele se encontrava com a mãezinha dele. Ele odeia todo mundo. Mas os espíritos criaram aquele cenário, e quando ele se depara com aquele cenário, ele se lembra da mãezinha dele. E ele se desmonta naquele ódio que ele sentia. Então, tudo isso está no âmbito da energia, das vibrações. Os espíritos chegam lá 4, 5 horas antes, montam tudo aquilo. Eu chego todo destrambelhado na reunião mediúnica. Chego falando de coisas arbitrárias, chego falando de tudo, das coisas do mundo. O que eu vou fazer, gente? Eu vou destruir aquele cenário. Eu estava lendo esses dias, de novo, me foge o título, mas uma família se reunia para fazer o evangelho no lar. Era maravilhoso. Aí os vizinhos começaram a participar, mais maravilhoso ainda, de repente o bairro se reunia para fazer o evangelho no lar. A espiritualidade achou por bem colocar equipamentos lá, porque tem equipamentos para o espiritual, só ir lá ler, senão não estou inventando nada, tá? Começaram a colocar equipamentos, tudo lá. Um dia eles brigaram. Manuel Filomeno de Miranda diz que os equipamentos começaram a explodir no plano espiritual, por causa das vibrações. Aí a equipe espiritual montou tudo bonitinho, eu chego falando que não devo, às vezes nem falando, mas com pensamentos todos desequilibrados. Lembra que nem o que eu falei, né? Irradiação mental, pensamentos, anseios e tal. Eu chego todo desequilibrado.
eu vou destruir aquele cenário que foi construído, tudo aquilo que foi construído, tá? Por isso que leva um tempo para o grupo mediúnico se estabelecer. Porque tudo isso acontece em nível de energia, eu preciso estar equilibrado. O grupo precisa estar com uma sintonia fina, tá? Eu chego lá e digo, eu não gosto do fulano. Sentado lá na mesa, lá vem ele, com essas comunicações dele. Ele não sabe que isso é ali. Olha o que o doutrinador está falando. Meu Deus, o Espírito está enganando ele. Se fosse eu teria dito aquilo. Só eu? Então, veja bem, leva um tempo para as coisas se harmonizarem, tá? Inclusive, aquilo que eu falei de Milindre há pouco. Meu Ilo, essa tua comunicação aí, ela não parece ser de um espírito elevado. Meu Deus, sabia? Olha ele, né? Sabe tudo. Que tipo de vibração a gente vai despejar no ambiente, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É seríssimo isso, né? Não se trata de uma atividade com características meramente transcendentais, mas de um labor que se fundamenta na ação da caridade. Eu vou no grupo mediúnico para fazer uma viagem astral. De novo, tira o tom na chuva. Eu estou ali porque eu sou isso aqui. Tá? Eu estou ali porque eu sou isso aqui e para praticar a caridade. A caridade porque o grupo mediúnico, como já falei, é um atendimento fraterno para aqueles que sofrem. E pior, para aqueles que muitas vezes estão ali sofrendo por minha causa. Então eu estou ali para praticar a caridade, não para fazer viagem astral. Certo? Eu estou ali para trabalhar. Não tem problema, fica tranquilo, já aconteceu comigo também. Muitas vezes, na palestra. Então, pode ficar tranquilo. Mas deixa eu falar para vocês que assim, a gente tem que entender o que a gente faz. A gente tem que entender por que a gente está trabalhando. Por isso que a gente tem que estar preparado para estar, tá? Certo? Tranquilo? De novo, um grupo que recebeu preparação anterior. Um grupo que, entre aspas, sabe fazer cirurgia. Certo? Deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade sob qualquer aspecto possível. O que é a caridade? Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Caridade como Jesus a entendia. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, quando eu dou alguma coisa material para alguém, não é caridade, é caridade também. Mas, principalmente, caridade é benevolência. O que é benevolência? Eu tenho que ser benevolente com o outro. Eu não tenho que agredir o outro, eu tenho que ser benevolente com o outro, porque eu tenho que ser indulgente. O que é indulgência? Eu até vejo no outro os seus defeitos. Porque todos nós temos, eu também tenho, todos nós temos. Então eu enxergo. Eu não consigo não enxergar, mas eu não comento. E se eu for comentar, eu vou comentar com ele e não com os outros. E quando for produtivo para ele, eu vou comentar com ele. E perdoar as ofensas. Porque se eu não sei perdoar aqueles que me ofendem, é porque eu ainda carrego algo de muito grave para resolver dentro de mim, certo? Porque vai chegar o espírito sofredor no grupo mediúnico e ele vai contar o que ele fez, muitas vezes. São atendidos, e eu volto a falar, não pense que numa reunião a gente vai resolver o problema do espírito que está sofrendo há muito tempo. Terminada a reunião, eles tomam
faz os procedimentos lá, né? Tomam as providências para levar esses espíritos para onde eles têm que ir para ser socorridos ainda, né? Estabelecer os primeiros contatos psíquicos. Isso é importante, gente. Presta atenção. Às vezes, aquele espírito que vai se manifestar, ele precisa se aproximar da gente muito antes do dia da reunião, tá? Às vezes, é um espírito que está num sofrimento muito grande. Eu, médico, preciso dar comunicação com ele, né? Aí, ele é trazido, às vezes, lá para o meu lar, daí com assistência dos bons espíritos, né? E não sozinho, para a gente ir sincronizando, né? As vibrações para ele poder se manifestar. Às vezes, é um espírito elevado que quer trazer uma mensagem para nós, e eu não tenho elevação suficiente. Então, ele se aproxima lá 2, 3 dias antes, para ir sincronizando, né? Para que aconteça ressonância mediúnica, esse é o termo, para que possa haver a comunicação. Eu falei para vocês que nós somos médios, 7 dias da semana, 24 horas. Aí eu falei para vocês, hoje é dia da reunião mediúnica, eu vou me comportar. Nos outros dias eu não me comporto. Aí é bem naquele terceiro dia antes da reunião que eu resolvi não me comportar, que o Espírito Superior vai se aproximar de mim para fazer a conexão. Como é que fica, gente? Caiu a casinha. O bom português. Não vai funcionar. Então, mas, puxa, Iro, agora nós vamos ter que estar vigiando 7 dias por semana, 24 horas. Por quê? O que a gente fez? O que a gente fez está aqui, ó. Por isso, tá? Por isso que a gente veio médico. Porque a gente já se desviou uma vez. Agora vem essa tal de mediunidade para a gente não se desviar de novo. Entende? Então, nessa condição que você falou, o espírito se aproxima do médium. Fala mais alto. O espírito se aproxima do médium para, inclusive, participar do trabalho da reunião mediúnica da cabeça, que isso pode acontecer, às vezes, alguns dias até antes. Qual deve ser, assim, prático, a conduta do médium quando percebe essa influência? Bom, vai ser uma conduta passiva, vai ser uma conduta de direcionar esse pensamento para a reunião mediúnica, para os centros espíritas? Pudesse falar um pouquinho. Excelente pergunta. Porque assim, ó, primeiro, eu tenho que ter estudado para perceber a aproximação desse espírito. Se eu não estudei, eu vou sentir, eu estou me sentindo mal, não sei o que é, não sei o que é, acho que nem vou na reunião mediúnica. Mas se eu estudei, eu compreendo que às vezes um resíduo dessa aproximação eu vou sentir. Certo? Então eu tenho que cuidar com isso. Prece, gente. É melhor que antibiótico, é melhor que analgésico, é melhor que anti-inflamatório. Prece. Atitude passiva jamais. Passiva no sentido, eu tenho que ser passivo aos bons espíritos e não aos obsessores. Então, aquele espírito foi trazido o tempo todo. Se eu perceber a presença, se acalma, meu amigo. O momento certo de nós conversarmos é lá na reunião mediúnica. É difícil? É difícil. Por isso que nós somos médicos, por isso que nós estudamos, por isso que nós estamos praticando. Então, essa é a atitude. Conduzir o pensamento para a casa espírita sempre, que é o meu porto seguro, e não esquecer jamais que ele não está ali sozinho, tá? Ele está ali com a equipe espiritual, certo? Então, salve espírito encarnados como Chico Xavier, que se virava sozinho, né? Aliás, Chico é daqueles que podia ajudar a espiritualidade, né? Espírito elevadíssimo. Kardec e tal, né? Mas nós tem que ter os bons espíritos juntos para resolver o problema. Então a gente nunca está sozinho, os bons espíritos estão sempre presentes. Faz uma prece, pede ajuda, encaminha aquele espírito para casa espírita. Vocês não dialoga direto com ele. Jamais, jamais. Se tu der uma comunicação dentro de casa, vai ser complicado. Certo? Se a gente não deve permitir nem na hora do passe comunicação, esse é outro assunto, mas já vou adiantar, não vamos falar disso hoje. Grupo de estudo, passes, não é hora para manifestação mediúnica de forma alguma. Se nesse momento que eu estou dentro da casa espírita não é hora para manifestação, imagina dentro de casa. Certo? Tranquilo?
Orientar os que se comunicarão. A equipe espiritual orienta aqueles que vão se comunicar. Porque esses espíritos, eles querem vir falando palavrão, querem vir quebrar tudo. A equipe espiritual cerca eles, às vezes, não acontece às vezes de o espírito vir no grupo e dizer, me solta, porque é que eu estou preso? Porque se soltar ele é realmente quebrar tudo. Então ele está ali amarrado entre aspas, ele não está ali obrigado, né? Ele pensa que está amarrado, né? Na verdade, é a vibração elevada dos bons espíritos que não permitem que ele faça o que ele quer, mas ninguém está amarrado. Certo? Amarrado é coisa de... Esqueci o nome lá, que não é doutrinário. Certo? Tranquilo. Inclusive o médium tem que fazer esse filtro, tá? Às vezes o médium, o espírito que está ali quer que ele fale palavrão, o médium tem que segurar, sabe? Esse diálogo, né? Vigiar os comunicantes, então, né? Orientar o critério das comunicações. Espera aí, não é uma bagunça. Bagunçados somos nós, e não deveríamos ser. A equipe espiritual é organizada, né? Então, agora vai se manifestar um espírito sofredor, agora vai se manifestar um espírito um pouco menos sofredor, porque o médium já está um pouco desgastado, e agora é a hora dos mentores espirituais se manifestarem. Aliás, quem escolhe por quem é que o mentor vai se manifestar, não somos nós, tá? É a equipe espiritual. Gente, mas nós escolhemos nada. Quando eu entro na reunião mediúnica, eu tenho que dizer assim, ó, eu costumo dizer assim, Jesus, eu sou uma enxada enferrujada. Eu sou uma ferramenta imperfeita. Mas faz uso do pouco que resta para o teu trabalho. Te coloco à disposição e acabou. Porque quem comanda é a equipe espiritual. Então não adianta dizer, hoje é a vez da Michele. A Michele que vai receber o espírito aqui, esquece. Não é assim. E ele também não vem sempre, tá, gente? Não é sempre que eles vêm. Porque às vezes, vamos ser sinceros, eles têm mais o que fazer. Né? Até porque às vezes a gente já é uma bagunça tão grande que eles têm que fazer a limpeza. Não é improviso, que é o que eu acabei de falar, tá? Não se improvisa nada. A equipe espiritual não improvisa nada, tá? Então, assim, o hino hoje não veio, o espírito que ia se manifestar através dele vai se manifestar através do leão. Não. Se o hino não veio, aquele irmão vai ter que ficar sem se manifestar. E o hino que já tinha desviado ele, vai assumir mais débito ainda. Vocês estão entendendo? Porque aqui nós somos médios, porque nós estamos em dívida com a lei de vida. Então eu tenho que ir. Quando que eu não vou hoje. Por que eu não vou hoje? Pô, eu estou gripado. Jacobson fala lá nas suas orientações, está gripado, não fala. Porque ele vai passar gripe para todo mundo. É uma sala fechada, pequena. Certo? Eu acabei de fazer uma cirurgia, eu estou um tratamento médico difícil. Não precisa passar devagarzinho, pode passar lá. Então, as situações. O meu filho nasceu, mas, sei lá, eu pessoalmente iria porque é um momento bom para seguir, né? Fazer uma prece por ele que nasceu. Mas de repente, não, que eu ficar aqui com ele, gente, certo? É uma situação. Há situações e situações para não seguir, tá? Nesses casos que eu acabei de falar, a espiritualidade já sabe que eu não vou. Então já organizou as coisas. Ele sabe que eu estou doente. Aí não vai, certo? Tranquilo? Aí, instalação de equipamentos especializados para a atividade, certo? Inclusive no livro Diálogo com as Sombras, explica lá por que é que a gente não tem que ficar trocando de lugar na mesa mediúnica. Cada um tem o seu lugarzinho e é ali. Porque o equipamento que ele precisa vai estar previamente, antes de eu chegar, aquele equipamento já está instalado. Para mim. Certo? A gente faz bagunça, você tem que ficar correndo de um lado para o outro nos equipamentos. E agora vem a nossa parte. Atribuições da equipe reencarnar. Até dou uma paradinha para respirar, porque para mim aqui o chapéu serve.
Serenidade interior. Bom, vamos lá, né? Sinceramente, uma tentativa de serenidade. Pelo menos a gente tem que tentar ter serenidade no interior. Pelo menos na hora da reunião mediúnica temos que ter serenidade interior. Certo? Mente equilibrada. Mente equilibrada é interessante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Sabe, eu fechei, cara. Fechei, menos nosso. Estão percebendo? Essa é a mente desequilibrada. É aquele momento que o pensamento voa. E se alguém aqui me disser que o pensamento nunca voa durante a reunião mediúnica, eu vou cair e me ensino como é que faz, porque o meu voa. E quando eu vou falar, você tem que puxar de volta, né? Tu começa a pensar em alguma coisa, agora não é mais isso, puxa de volta. Equilíbrio orgânico, não só no dia das reuniões. A gente tem que manter essa estrutura física em dia, né? Na medida do possível. Poxa, eu tenho uma doença grave. Se ela é grave e é contagiosa, a gente tem que estar no corpo mediúnico. Mas, eu tenho que cuidar aqui de alguma outra coisa do meu corpo que me permite ir na reunião mediúnica, mas eu não antes não tenho. Fazer o quê? Eu não tenho desequilíbrio. Mas a equipe espiritual sabe que eu não tenho. Mas eu tenho que fazer tudo o que eu posso para manter meu equilíbrio físico, tá? E não só no dia das reuniões. Hoje é dia da reunião, eu não vou fazer isso. Não, hoje é dia da reunião, eu não vou fazer aquilo. Não, é todos os dias. Emoções sob controle. Aqui toma 99%, né? Porque, veja, emoção sob controle não é só tristeza, tá? A alegria também tem que estar sob controle. Alegria, euforia em excesso é desequilíbrio também, tá? Então, você tem que tomar cuidado. Então eu não posso ser feliz se fosse alegre, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando euforia. É diferente de alegria cristã. Clima de paz sempre que possível, veja. Manuel falou que Miranda já é bondoso aqui, né? Porque ele coloca sempre que possível, né? Clima de paz sempre que possível, não somente no dia das reuniões. Aí um cidadão que é mais grosso que dedo destroncado, que nem eu, é difícil, mas eu procuro me organizar, né? Exercício da caridade, isso aqui não é só para os médiuns, é para todos os espíritos. Serenidade moral. Serenidade moral vai implicar nas minhas vibrações mentais, que é aquilo que a gente viu há pouco. E estudo contínuo da doutrina espírita. Aqui virou. Ele mexe, aqui aparece, né? A avó já está começando a falhar. Aí, eu tirei isso do livro dos médiuns, no item 192, e eu fiz um resumo. Gente, isso aqui versa sobre o seguinte. Posso andar? Aquele médium que diz assim, eu já sou um médium velho e experimentado. Eu não preciso mais ir nos estudos, porque eu já estudei tudo que eu tinha que estudar, e eu sou top. Eu sou o gás da coca, eu sou a última bolacha do pacote. Esquece. Não funciona. E quem é que diz que não funciona? Kardec. O médium experimentado. Veja bem, facilidade de execução é uma questão de hábito. Eu chegar lá, instalar o dedo, incorporar, então é uma questão de hábito. Não preciso ter moral ilibada para ter essa facilidade. Qualquer um pode ter, que ter a mediunidade ostensiva. Experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. Então, para executar é fácil. Você está no embate, tem mediunidade, segue a vida. Agora, ter experiência significa ter estudado, compreender as dificuldades minha e dos outros. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos. Ter experiência, ter estudo. Porque, veja, muita gente acha que ter experiência é estar num grupo mediúnico há 50 anos, há 100 anos. Isso não é experiência. Isso é execução, é facilidade de execução. Experiência nasce do estudo, da prática como estudo. E ela vai me dar a capacidade, por exemplo, de diferenciar quando uma comunicação é de embuste ou não é. O Jacobson, todo mundo já conhece, sabe quem é o Jacobson? O Jacobson é o coordenador nacional da área da mediunidade, vai estar aqui
no nosso encontro, é um querido, né? A gente tem reunião com ele a cada 2 meses, é uma pessoa fantástica. Ele se enquadra naquilo que eu escrevi antes, estava escrevendo um pouco antes, né? E ele contou para a gente, veja, coordenador nacional da área da mediunidade. No grupo mediúnico deles, um espírito veio, trouxe uma mensagem evangélica, né? Todo mundo na casa. E veio de novo, e de repente ele veio e falou um negocinho lá. Aí o Jacobson disse, eu não poderia repetir. O espírito deu uma risadinha e disse, agora tu me pegou. Vocês entenderam? Então, se eu não estou preparado, até uma mensagem evangélica, evangelho, pode estar equivocada. Então a gente tem que estar preparado. Então, a experiência, o estudo sério, vai nos dar habilidade para apreciar as qualidades boas ou más e distinguir o embuste e os obedeiros. Certo? Facilmente se compreende a importância desta qualidade, da experiência, fruto do estudo. Facilmente se compreende a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. Se não tiver experiência fruto do estudo, tudo o resto vai por terra. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência fruto do estudo com a aptidão produto da organização física. Tá? Isso aqui eu tirei do livro dos médiuns, e em 192 podem ir lá conferir. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, que é fruto do estudo, com a aptidão, que é aquilo que eu falei, a capacidade de estalar o dedo vivendo incorpóreo. Não é a mesma coisa, tá? Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade. Aquilo que eu escreve, mas coloque-se aí, vidência, psicofonia. Julgam-se mestres. Não precisa estudar, eu sou mestre, eu sou top. Repetem todos os conselhos. Como assim, Ilo? Tu vem falar isso pra gente? Eu tenho 50 anos de mesa mediúnica. Se tornam presas, não sou eu que estou falando, aliás, tá? Tira a Ilo e põe o Kardec. Como assim, Kardec? Tu vem me dizer uma coisa dessas? Eu que tinha 50 anos de estudo. Porque eu não digo nada, tá? Me diz Kardec. Repete todos os conselhos. Se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas que os captam lisonjeando-lhes o orgulho. Veja adianta a obsessão, que não vai dar obsessão. Certo? Dureza, né? Mas é isso aí. E isso tem em todo centro espírita, né? A pessoa que acha que ela é médium, então ela cai lá naquela... De 100, ser tanto um, lembra que eu li lá no começo? De 100 médios, se tanto um não caiu nessas armadilhas, babá, isso aí, tá? Então, sempre estudando. O médium, ele tem que fazer parte de outras atividades na casa, ele tem que estar sintonizado com a casa. Certo? Eu vou correr um pouco porque o relógio obsessor está me chamando ali, tá? Aqui aquilo que eu já falei para vocês, tá? O momento da reunião mediúnica é uma psicoterapia, né? Para os desencarnados. É um atendimento fraterno para os desencarnados. E aí vem um ponto importante daqui. As palavras não podem ser jogadas no léu, tá? O espírito que está se dialogando com ele está ouvindo muito mais o teu coração do que o que tu está falando. Então não adianta dizer, poxa, eu gosto de ti, meu irmão. Quero te ajudar. Se tu não está sentindo isso, ele vai dar risada de ti. Mesmo os outros que estão na reunião mediúnica, os médiuns de suporte, eles têm que estar enviando do seu coração. O diálogo tem que ser com ternura. Eu já vivenciei situação dessa. Vocês vão achar que é brincadeira, mas não é. Ó vós que aqui estás, venhas para a luz irá te proteger. Imagine tu desencarnado, sofrendo,
Alguém fala para ti, ó vós que aqui estáis, venhas para a luz que te socorrerá. Não, gente. Ô, meu amigo, o que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser útil para ti? Essa aqui é uma casa de Jesus. Muitas vezes eles vão dizer, eu odeio Jesus. Mas qual Jesus tu odeia? O verdadeiro ou aquele que te ensinaram? O Jesus verdadeiro ama todos e tal. Tá vendo? Eu estou conversando com um amigo meu. Estou conversando com alguém que eu quero, de fato, do fundo do coração, ajudar. É essa a proposta, tá? Não é convencer o comunicante, é despertá-lo. Por isso que eu falei há pouco, tá? Não pense que a gente vai resolver. O Espírito vai olhar para ti e vai dizer, pô, tu não para de falar? Eu não vou convencer. Não adianta, tá? Esse é um ponto importante. E eu já vivenciei isso também, né? Dormir na reunião. A gente teve uma situação que o vivente, ele dormiu e roncou na reunião. É seríssimo isso. Aí a gente botou ele sentado, não tiramos ele do grupo, né, apesar da situação, e colocamos, vocês não vão acreditar no que eu vou falar para vocês, gente, mas é pura verdade, estou aqui no centro espírita. A gente botou ele sentado numa cadeira do lado, para ele ficar ali, se fosse o caso, ele receberia tratamento e tal. Ele dormiu e caiu da cadeira. Terrível, gente, não pode. E muita gente disse o seguinte, eu já escutei palestrante espírita dizer, não tem problema se dormir aqui na palestra porque está sendo tratado. Não está. Está com preguiça, né? Ou está doente, né? Porque não me vem com essa. Como é que acontece o tratamento na palestra espírita? Na palestra espírita, desculpa a brincadeira, tá, gente? É para ninguém dormir. Mas na palestra espírita, eu sou tratado naquele momento que eu estou prestando atenção na palestra, eu me desligo dos meus problemas e a equipe espiritual que está ali presente está me tratando e muitas vezes ela vai lá no outro lado do problema para fazer esse trabalho também. Tanto que na hora do passe, depois da reunião, depois da plenária, depois da palestra, para aqueles que se concentraram na palestra, já está tudo resolvido. Talvez nem precisasse do passe. Tá? Certo? A reunião mediúnica é a mesma coisa. Eu não fui ali para dormir. E muita gente diz o seguinte, não, tu dormiu porque tu foi levado para não sei aonde, tu ser tratado. Não, gente, dormiu porque está trabalhando. Tu está ali para trabalhar e ponto final. Gente, me perdoe, eu acho que tem que brincar um pouco também, porque senão a gente dorme, né? Ainda mais essa hora. Tranquilo? Oi, diga. Tem que ver a questão do dialogador, quando ele faz palestra de argumento para... Boa. Está aqui, ó. Nós não vamos convencer ninguém. Concorda? Aquele espírito está ali, naquela condição, às vezes há um século, às vezes há 2 séculos ele está naquela situação. E em 5 minutos, 2, 3, 4, 15, meia hora fazendo palestra para ele, vão mudar ele. Não, gente, não vai. Não vai, não adianta porque não vai. A ideia é despertar ele. Respondido. Um centro cirúrgico, que o é, né? Conclusão. Aí eu termino e a gente vai para a sessão mediúnica de desmaterialização de alimentos. Veja, olha só. Tem uma taxa de leitura muito grande do livro Nosso Lar. Quando tu vai olhar a sequência das leituras, por exemplo, os mensageiros fazem isso aqui. Despenca. As pessoas leem o Nosso Lar. Leiam a coleção do André Luiz inteira. É fantástica, é maravilhosa. Eu adoro isso. Mas isso aqui está no 2º livro, tá? Os Mensageiros. Telésforo, que é o mentor do André Luiz, lá fala o seguinte. Ele está falando sobre a área da comunicação no plano espiritual e aqui na Terra, tá? A área da comunicação é a mediunidade, tá? Extensiva. Quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. Se tu não quer servir, mesmo que tu tenha mediunidade, continua na casa espírita, mas vai fazer outra coisa. Vai ajudar em outras atividades na casa. Tá? A comunicação não... A mediunidade, vou trocar a comunicação pela mediunidade. A mediunidade não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia,
sem grave prejuízo dos cooperadores do caso. Não é lugar para fazer experiência. Não tem problema se fizer barulho, meninas. Pode fazer barulho. As jovens. Gente, é sério. Não é para fazer experiência. Eu estou ali porque eu estou devendo no bom português. E eu tenho que ajudar aqueles que eu desencaminhei na vida. Noutros ministérios, a gente está falando dos ministérios lá do nosso lado, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Qualquer outra atividade dentro da Casa Espírita, a pessoa é trabalhadora. E é bonito ser trabalhador, e é bom ser trabalhador, porque não precisa trabalhar como médico. Aqui, porém, na mediunidade, na comunicação, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Eu sou um trabalhador. Aí eu fiquei afônico, quase não vim, né, chefe? A voz estava saindo. Aí... Calma, vamos lá. Então, eu vou fazer uma palestra lá na minha casa espírita e daí aquele dia eu não posso. Estou sem voz ou sei lá, aconteceu alguma outra coisa. Alguém pode me substituir, eu sou um trabalhador. Ia fazer uma palestra, alguém pode me substituir. Mas no grupo mediúnico, não. Ali eu não sou trabalhador, ali eu sou servidor. Ali a espiritualidade já trabalhou antes para que aquele irmão que ia se manifestar através da minha mediunidade pudesse vir. Se eu não vier, não tem como tirar a comunicação do Rio e colocar no leão. Não vai rolar. Não é assim que funciona. A sintonia, a ressonância de pensamento requer muito tempo. E se eu não vier e aquele irmão não puder se manifestar, vai ser uma extrema falta de caridade e eu vou adquirir um débito muito grande, certo? Ainda aqui tem um texto, eu não vou ler ele, então, é uma realeza terrestre, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Eu gosto muito desse texto, porque essa irmã que está ali se manifestando e trazendo a mensagem, ela diz que não se vos pergunta, lá no plano espiritual, o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, e eu subi no menino. Porque isso mexe muito comigo. Quantas lágrimas enxugastes? Essa parte, quantas lágrimas enxugastes, talvez porque eu tenho muita dívida nesse aspecto, mexe muito comigo. E que fique para a gente lembrar, tá? Quantas lágrimas nós enxugamos? Porque quando a gente pensa em quantas lágrimas a gente enxugou, a gente se lembra que caridade não é só dar coisas, tá? Certo? Tranquilo? Então, milagres não existem. Deixa eu dar um spoiler para vocês, tá? Milagres não existem, e isso está lá em A Gênesis, não me lembro se é no capítulo 10 ou 11, acho que é no 11. E se eu tivesse falado daquilo que eu penso para vocês, seria milagre. Como milagre não existe, não existe. Beleza? A gente usou essa penca aí de livro para falar. Vou deixar aí, se alguém tiver perguntado.